Querido irmão, querida irmã, aqui na pequena assembleia que se reúne nesta Eucaristia e a todos aqueles que de algum lugar acompanham a nossa celebração nesta noite, estamos no caminho com Jesus, vamos aprendendo de Jesus, vamos mantendo os olhos sobre Ele para que Ele seja aquele que dê forma ao nosso coração, à nossa consciência, à nossa vida. A fé precisa ser, de fato, uma escola que nos eduque para uma existência segundo Deus, um formato segundo Jesus. Por isso é importante que a liturgia da palavra seja sempre esse lugar precioso, bonito, esperado, onde nós mais uma vez colocamos os ouvidos sobre a boca de Jesus para aprender de Jesus as coisas do Pai. Santo Inácio de Antioquia, lá no início do cristianismo, dizia que Jesus é a boca verdadeira pela qual o Pai verdadeiramente fala. Por isso, mais uma vez, com prazer, nós colocamos os nossos ouvidos diante da boca de Jesus para ouvir dele o que ele quer nos ensinar nesta noite. Estamos aqui num momento particularmente importante e desafiador no caminho de Jesus. Importante porque é o momento em que Jesus, mais uma vez, se revela. Revela a sua comunhão com o Pai, revela as coisas do Pai, revela aquilo que ele veio trazer. Mas também é um momento desafiador porque o contexto em que este texto e este evento estão ligados é um contexto de incredulidade, de resistência e até de consciores a estes que nós lemos, falam exatamente da incredulidade de Betsaida, de Jerusalém, de Cafarnaum, lugares onde Jesus realizou grandes e maravilhosos sinais, e estes aí não creram. É exatamente aí, neste contexto de incredulidade, de resistência e até de conspiração, porque na parte seguinte, no início do capítulo 12, está ali um versículo em que se diz que os fariseus faziam milagres no dia de sábado. Então, ao redor aí deste ambiente de negação, que Jesus então, diz o texto de Mateus, pôs-se a dizer. O texto de Lucas, desse mesmo evento, fala de uma exultação no Espírito, e uma exultação que leva Jesus a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqui de um lado nós temos aqueles que vêm enxergar Jesus como aquele que realiza as profecias. Por outro lado, temos os pequenos que acompanham Jesus, que vão com ele. E é exatamente aos pequenos, aos pequeninos, que Jesus revela estas coisas. Estas coisas a que Jesus se refere são exatamente as coisas que dizem respeito entre ele e o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar o Pai. Portanto, Jesus é aquele que, diante dos pequeninos que estão com ele, Jesus recebe acolhida. Eles entendem Jesus, eles penetram a partir de Jesus e com Jesus no mistério do Pai, no mistério do reino, no mistério da vida. Por isso eles são benditos. Benditos porque aquilo que os entendidos, os sábios, não são capazes de penetrar, o coração pequeno, humilde dos pobres, dos simples, esses corações são capazes de penetrar. Isso aqui nos coloca bem de perto com um outro versículo aqui no Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque
deles é o reino dos céus. Um coração, digamos assim, humilde, simples, desapegado do mundo e entregue a Deus, esse coração é o lugar onde Deus se revela, onde é mais fácil perceber Deus. E o contrário também. E quem nos ajuda a entender também que os soberbos, os grandes, os sábios, constroem mecanismos internos de resistência a Deus, quem nos ajuda a compreender isso é a própria Maria, lá no seu Magnificat. Ali ela vai dizer exatamente isto, que os orgulhosos, os prepotentes, os graúdos, não se ajeitam com Deus, porque eles têm mecanismos diferenciados de compreender as coisas. Não entendem e não aceitam, e são duas coisas, não entendem e não aceitam os mistérios do reino, os mistérios são resultado de projetos e de inteligências ou de racionamentos humanos. Então aqui estamos diante de algo que para nós é bonito. Jesus, portanto, é aquele que não só conhece o Pai, mas é aquele também que revela o Pai. Tudo do Pai foi entregue a Ele. Ele, portanto, sabe tudo. Jesus é a chave de leitura, é a porta pela qual nós entramos e conhecemos os mistérios do Pai. E é só Jesus quem nos faz compreender isso. Na nossa perspectiva de fé, não é a meditação, não é a razão, não é uma inspiração da mente que nos faz penetrar o mistério de Deus. Não. Quem nos faz penetrar o mistério de Deus, conhecer Deus, a sua vontade, o seu reino, é Jesus. Ele é a chave de compreensão. É por Jesus que temos acesso a Deus, ao Pai, ao reino, às verdades do alto. Este é, digamos, um elemento importante. Jesus é aquele, portanto, que se alegra porque esses mistérios foram revelados aos pequenos. Os mistérios do Pai, também Jesus é aquele que nos ajuda a compreender os nossos mistérios. Nos ajuda a compreender os nossos fardos, a nossa labuta. Porque a nossa existência, meu irmão, minha irmã, é uma labuta. E é assim mesmo, é assim mesmo. O Papa Francisco diz que nós não temos, mas nós somos uma missão. Nós somos uma missão. Cada um leva consigo no seu nome, na sua trajetória, na sua vocação, seja ela qual for, cada um leva consigo uma missão. Uma missão que significa, sim, jugo, fardo, mas é preciso também saber entender se estamos ou não levando o jugo certo e o fardo certo. Porque pode ser que em algum momento da vida estejamos carregando o jugo e o fardo errados. Quando é que na ótica de Jesus, de fato, e aprendendo dele, nós vamos de fato saborear um jugo suave e um fardo leve? Quando a minha labuta e a sua labuta estiverem em consonância com Jesus, com o Pai, com o Reino. Isto vale a pena. Se a minha missão de ministro ordenado, se a sua missão de casado, de leigo, de profissional no mundo, se isso tudo em mim e em você é vivido na perspectiva, na lógica de Jesus, este é o fardo leve. Porque fazer errado vai ser sempre um fardo mais pesado. Fazer errado, fazer sem Deus, fazer fora da lógica do reino e de Jesus, será sempre um fardo mais pesado. Digamos que
o caminho mais curto, o caminho mais econômico, o caminho mais leve, o caminho mais suave, é aquele que eu faço com Jesus. É aquele em que Ele vai comigo, porque esse caminho que eu percorro é o caminho que me liga a Ele. Eu faço isso por causa dEle. Eu vou com Ele e Ele comigo. Este é o jugo suave e o fardo leve. Por isso, meu irmão, minha irmã, a nossa Eucaristia nos põe no caminho de Jesus. E Ele mesmo nos chama a aprender dEle, manso e humilde de coração. Jesus é este ser humano que consegue de maneira esplêndida, perfeita, viver o seu vínculo com o seu Pai, que Ele faz nosso também, e oferece exatamente esse seu Espírito para que nós também possamos fazer um caminho com Ele, e exatamente neste formato humano de Jesus. É uma profecia messiânica que o próprio Jesus toma para si. É ao redor desse texto que nós acompanhamos Jesus na entrada solene em Jerusalém, antes da Páscoa. Esse é o texto que Jesus realiza quando entra em Jerusalém. Ele é o justo, o Salvador, o humilde que vem montado no jumento, para mostrar que esse é o formato humano que serve. Humilde é aquele que sabe viver a sua dependência de Deus, é aquele que não quer uma autonomia do alto, mas ele é aquele que se sente e quer se manter nesta dependência. Esse é o humilde. O contrário do humilde é o onipotente, é o soberbo, é o autossuficiente. O humilde é aquele que vive de maneira bonita e sensata a sua dependência com Deus e ao mesmo tempo, por que não, a nossa dependência dos outros, porque ninguém dá conta de si, nenhuma existência é fechada em si mesma. Nossa existência é uma coleção de bem a crescer, a ser e a levar um fardo suave e leve, porque uma existência construída segundo Jesus, na ótica de Jesus, na lógica de Jesus, segundo o reino, debaixo da fidelidade ao Pai. Esta é a existência humilde a que nós somos chamados a construir o nosso caminho, o nosso jeito de ser no mundo. Que o Espírito de Jesus esteja em nós, como lembrou-nos Paulo hoje. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Nós temos. E que este Espírito do Senhor que circula em nós, nos ajude a manter um coração próximo e fiel a Jesus, de modo que o nosso coração seja semelhante ao dele, manso e humilde, para que assim possamos levar o nosso fardo, a nossa cruz, o nosso jugo atrás dele. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz atrás de mim e me siga. É assim que vamos fazendo história com Deus, é assim que vamos construindo o reino entre nós, é assim que vamos dando leveza e beleza à nossa vida, no meio das suas muitas labutas, sofrimentos e quedas. Mas estamos no caminho certo, porque estamos no caminho com Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,